Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Memórias Teatrais. Eu sou Jason Sommer e esse é o terceiro episódio da nossa série de podcast que fala um pouco sobre a trajetória do TUI, o Teatro Universitário Independente. Lembrando que esses podcasts fazem parte do projeto Memórias Teatrais, o legado do TUI, aprovado pela Lei Paulo Gustavo do Rio Grande do Sul no edital de Pesquisa, Registro e Memória. Nesse episódio vamos falar sobre as atividades do grupo durante a década de 80. Lembrando que a parceria com o DACSEC, que durante os anos 70 foi muito importante para a remuneração dos integrantes e a estruturação do grupo, foi finalizada em 79. Mas a ideia de circular com espetáculos infantis e adultos pelo interior permaneceu e encontra na produção independente um caminho para ser realizado. Outros pontos que foram importantes para o TUI nesse período foram atividades de formação para o seu elenco de uma forma um pouco mais técnica, além de ações para voltar a dar destaque a seus espetáculos adultos. E a escolha para isso foi revisitar textos que já haviam sido montados pelo grupo. Mas agora vamos às minúcias dessa década. Com a chegada dos anos 80, o TUI buscou dar continuidade ao trabalho de circulação de espetáculos pelo interior gaúcho. Sem a parceria com o Estado, no caso, sem o apoio ou subsídio para essas apresentações em cidades menores, Clênio então se foca em dar manutenção aos contatos adquiridos nos anos anteriores. Com a vasta experiência nessas articulações, Clênio produz junto a municípios e escolas, fazendo com que o grupo participe de festividades municipais ou programações em datas comemorativas. Muitas vezes, a articulação era realizada junto às secretarias de educação. Mercedes Facim, viúva de Clênio, fala que ele tinha anotado todas as datas comemorativas dos municípios. Eu lembro dele ter, por exemplo, um mapa com os aniversários dos municípios. Por exemplo, tem cidades que coincidem, assim, um mês, 3, 4 cidades tem. Então ele já adiantava e oferecia sempre. E ele tinha a aceitação era bem boa. Não é que as parcerias com o Estado haviam se encerrado. Elas apenas não tinham um subsídio anual. Mas ao longo da década, o grupo volta a realizar algumas dessas parcerias estatais, mas com projetos menores. Por exemplo, em 85, ao invés de 50 cidades ao longo do ano, como era feito nos anos 70, o grupo se apresentou em apenas 7 cidades. Outro fato importante que ocorreu no início dos anos 80 foi o afastamento temporário de José Itaqui, importante parceiro de Clênio. Itaqui, que ao longo dos anos 70 atuou constantemente em espetáculos e se tornou um dos principais parceiros de cena de Clênio, se muda para a Argentina e passa 8 anos lá. Durante a primeira metade dos anos 80, o grupo se debruça pouco em montagens novas, mas teve, por exemplo, a montagem do texto Nó Cego, de Carlos Vereza. Nos infantis, podemos evidenciar os espetáculos Aprendiz de Feiticeiro, texto de Maria Clara Machado, e O Violino Mágico, de Júlio Fischer. Ambos espetáculos circularam bastante no interior, de acordo com o material que encontramos, que não foi muito, diga-se de passagem. Nessa primeira metade da década de 80, não houve muito espaço para a continuidade dos espetáculos adultos do grupo. As principais parcerias e contratações foram feitas para os espetáculos infantis, que eram muito mais atrativos para as prefeituras e escolas. Durante esses primeiros anos da década de 80, vimos que a rotatividade dos integrantes ainda permaneceu. Contudo, na segunda metade, isso se estabiliza um pouco mais. Foi possível montar um elenco mais fixo, com pessoas que permaneciam durante mais tempo. Clênio sempre buscou parcerias que entendessem o teatro de uma maneira próxima dele. Em 84, no elenco do espetáculo A Galinha dos Ovos de Ouro, texto de Luiz Arthur e Carlos Abel, uma outra figura importante se aproxima do TUI. Esse foi Eduardo Ritter. E ele permanece colaborando no grupo até a metade dos anos 90, mais ou menos. Ainda olhando para essa primeira metade da década, percebemos que o grupo não estava conseguindo ter a mesma repercussão ou espaço para os seus espetáculos adultos, como já havia tido nos anos anteriores. Então, a partir de 85, inicia-se um período de algumas remontagens. Aqui é só uma especulação minha, mas parece que o TUI queria se reencontrar com suas raízes, seu tempo áureo de grande impacto no público adulto. Então, remontar seus clássicos era evocar sua história e encontrar nas obras novos sentidos a serem apresentados às pessoas, ainda mais nesse momento de redemocratização que o país estava passando. É no ano de 85 que ocorre a primeira grande remontagem do grupo, e o texto não podia ser outro senão Arena Conta Zumbi. Além de sua importância para a dramaturgia nacional, ele é fundamental para o TUI.
Organiza-se então uma proposta com menos atores e música mecânica ao invés de música ao vivo, buscando uma maior facilidade com o translado da peça. Mesmo assim, o elenco era composto por 8 pessoas em cena, o que não era tão pequeno, mas bem menor do que a montagem original, um elenco com 12 pessoas mais os músicos. O grupo consegue circular durante o ano de 85 e possivelmente 86. Mas já em 86, remonta-se outros 2 espetáculos importantes para o TUI. Um deles é Recacau no Supermercado e o outro, Os Palhaços. Recacau novamente tem uma boa recepção de público e consegue circular por diversos locais. Com Os Palhaços, o TUI consegue participar do Plano de Difusão Cultural, um projeto da Subsecretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, com o apoio do MEC. Este é um dos projetos de abrangência menor que eu havia falado anteriormente. Já em 87, outro espetáculo fundamental para o grupo é remontado. Onde Não Houver Inimigo, Urge Criar Um, de João Bittencourt, volta à cena, com a mesma proposta de mesclar o audiovisual e o teatro. O filme exibido no início do espetáculo é o mesmo feito em 71. Grassi comentou que volta e meia era preciso fazer enxertos e recuperar partes, pois o material era sensível às intempéries do tempo e o cotidiano de circulações. Sei lá quantas apresentações o Clênio fez com essa peça e o filme sempre rodando. Ora, o filme Super 8 é uma coisinha bem pequenininha, né? Vai desgastando, vai arrebentando, vai emendando, vai estragando, vai amassando. Eu acho legal mencionar que na primeira montagem o Clênio era o guarda Esteban, tendo Reinaldo Pedroso como Pablo. E já nessa nova montagem, Clênio passa a interpretar o transeunte Pablo e deixou a cargo de Eduardo Ritter interpretar Esteban. Em 88, ressurge no repertório do grupo o espetáculo As Aventuras de um Diabo Malandro, de Maria Helena Kuehner. Esses 2 últimos espetáculos ficam anos fazendo novamente a dobradinha que era feita dentro dos projetos da DACSEC. Mas eu tenho certeza que no mínimo 200 apresentações pelo estado todo, porque o Clênio montava uma peça infantil e eu levava junto o inimigo de noite para apresentar para os pais, ele dizia, né? Ainda em 88, no início do segundo semestre, o grupo remonta Maria Minhoca, de Maria Clara Machado. Com esses 3 espetáculos, o grupo circula durante 88, 89 e algumas apresentações durante o ano de 90. O ano de 88 também foi importante para o grupo por outro fato. É nesse ano que José Itaqui volta da Argentina e retoma sua proximidade com o TUI, atuando como diretor artístico. Ele foi estudar também na Argentina, com a bolsa. Ele voltou já um cara intelectual, cheio com ideias e tal. Itaqui, então, propõe uma renovação do grupo a partir de oficinas e práticas que desenvolveu no período em que estava fora do Brasil. Junto com a sua companheira da época, Maria Angélica Villagrán, que era professora de Educação Física da UFSM, iria conduzir oficinas e encontros com o objetivo de popularizar o teatro e desmistificar a percepção de uma arte elitista praticada por pessoas com o dom artístico, pessoas que nasceram para fazer teatro. Surge aqui, então, a prática de realizar oficinas para encontrar pessoas possíveis de integrar o elenco do TUI. E também aproximar o público jovem da prática teatral, não só assistir teatro. Pelo menos, esse é o primeiro momento que encontramos uma divulgação desse tipo de atividade no grupo. O certo é que, a partir dessa primeira mobilização realizada por Itaqui, vemos as oficinas serem recorrentes nas práticas do grupo. Apesar dessa reaproximação, Itaqui não fica muitos anos realizando atividades com o TUI. Não temos muitos registros desses anos finais da década de 80. Mas logo em 90, Itaqui já não era mencionado nos espetáculos do grupo. É bem provável que ele tenha ficado junto ao TUI até o ano de 89. As remontagens de espetáculos adultos acabam dando um novo gás ao trabalho do grupo. Mas é inegável que, por conta da produção independente, eram os espetáculos infantis que tinham maior possibilidade de contratação e de circulação. Essa percepção acaba moldando profundamente as atividades vindouras dos anos 90. O foco do grupo passa a ser onde o trabalho dá mais retorno e onde ele tem maior continuidade. Afinal, viver de teatro não é uma tarefa fácil. Mas isso deixamos para o próximo episódio. Como podem ver, esse episódio foi um pouco mais curto por conta da falta de documentos desse período dos anos 80. A gente tem muito material dos anos 70 e depois, dos anos 90 em diante, também se encontra documentos no acervo do TUI. Mas esse período é um pouco nebuloso. Contudo, a gente conseguiu pincelar algumas percepções das atividades do grupo desse período. Novamente, muito obrigado pela atenção e nos vemos no nosso próximo episódio. Abração. Edição de áudio Edson K, Rádio Armazém. Esta obra foi realizada com recursos da Lei Complementar número 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo.